Ok, minha gente, já de volta agora com o Vanderlei Pérez, nós vamos bater papo sobre o Brasil, sobre o mundo, né? Sobre o momento político que o mundo está vivendo, congressos acontecendo lá em Nova York, o ministro Barroso dizendo para o camarada lá, perdeu, mané, perdeu, mané. O ministro reagiu, o cara em cima dele ali, está todo mundo confuso, né? Quem paga por isso tudo, né? Será que somos nós que estamos pagando esses congressos? Pô, deve ser bom pra caramba, né? Isso aí para Nova York, para um congresso, para falar sobre o mundo, sobre o momento que a gente está vivendo no mundo. Que momento que a gente está vivendo no mundo, inclusive no Brasil, Vanderlei? É um momento estranho, né? Nós estamos passando por um período de transformações, né? E a sociedade não sabe direito o que quer, tanto quem estava assim, indo muito à Perfeito isso. esquerda, né? E aí agora foi muito à direita e o povo já está querendo um pouquinho voltar, né? Os Estados Unidos experimentou o Trump, que seria uma direita, uma coisa mais radical, e já vinha do presidente que era muito popular, muito na questão social, né? E que foi, inclusive, reeleito. E o Trump, o país não quis reelegê-lo, né? Como também não reelegeu o Bolsonaro no Brasil. Esses movimentos de extremo, eles impõem limites, né? Nós vimos aqui, quando você tinha um governo do Bolsonaro com uma rejeição a ele maior que a rejeição ao Lula, a rejeição ao modelo dele, não necessariamente só a ele, né? Era sinal de que seria muito difícil ele reverter no segundo turno. E o mundo faz assim, né? Esses movimentos para um lado e o outro, e depois se acomodar um pouquinho no centro, é natural. E é natural também que a sociedade se preocupe e queira discutir esse momento. E é isso que está acontecendo agora, nesse evento nos Estados Unidos, que é um LEAD, né, que é um momento que trata muito da questão da liberdade de expressão, da questão desses movimentos da sociedade e esse encontro da questão ambiental na Europa. O que é liberdade de expressão? Você que é uma pessoa de jornalismo, você que é um jornalista, uma pessoa de imprensa, o que é liberdade de expressão? Porque a gente fala, eu posso falar tudo que eu quero? Olha, as pessoas confundem muito a liberdade com a libertinagem, né? Então, a liberdade, eu tenho o direito de dizer, por exemplo, que o ministro é ruim, que eu não acredito que ele seja honesto, mas eu não posso apontar ele roubou, porque para dizer que ele roubou, eu tenho que mostrar a fatura do roubo, né? Ou seja, então as pessoas confundem a liberdade de expressão com a liberdade de acusação, com a liberdade de ofender, com a liberdade de falar uma mentira, né? E aqui no Brasil nós experimentamos muito isso agora na campanha eleitoral, inclusive o tal do Alexandre de Moraes está lá discutindo nos Estados Unidos a questão da necessidade de leis no sentido de frear esse movimento da sociedade em direção à mentira, porque a mentira é encantadora, né? Ela agrada. A mentira resolve muita questão, muita parada, né? Então é normal que as pessoas busquem a mentira. Então, se você não tiver leis que freiem essa mentira, nós vamos ter problemas à frente. E nós tivemos esse problema na eleição. Essa foi a campanha da mentira, ao ponto de se discutir e de se reclamar do STF, do TSE, que foi a maior reclamação de alguns candidatos, quando o TSE começou a ser mais rigoroso no tempo em que havia de se tirar a mentira do ar, né? Que pela lei seria 24 horas, e quando o Alexandre de Moraes baixou para 2 horas apenas, sob pena de multa e tudo mais, todo mundo quicou, todo mundo reclamou. Mas que negócio é esse? Então você tem uma mentira, uma fake news publicada, uma notícia falsa, tipo, Lula morreu, o Alckmin está com problema de coração, essa mentira que estão inventando aí. Ontem me mandaram uma, não perde o raciocínio não, tá? Só para aumentar aí o que você vai falar. Ontem me mandaram um documento de um desembargador soltando o Sérgio Cabral, botando o Sérgio Cabral, tirando o Sérgio Cabral da cadeia, inclusive dizendo que ele teria que usar tornozeleira, teria que ficar em casa, um documento completo. E não tem nenhuma lei para prender esse cara que fez isso. Porque eu recebi isso, olhei e falei, isso é mentira. Numa sociedade organizada, a gente teria até que pedir a prisão de quem compartilha, porque é crime compartilhar. Sim. Agora o cara faz. E faz num computador que tem IP, que pode ser identificado, que posta aquilo numa plataforma que ganha dinheiro. Você vê, agora saiu publicado, acho que sexta-feira, quanto o Facebook e o Google faturaram nessa eleição. Esse dinheiro dos partidos foi praticamente tudo para a internet, tudo para a rede social, para divulgar mentira e desinformação, né? Quanto disso chegou nos jornais?
Quanto disso chegou na mídia que tem responsabilidade com a informação? Aí estou falando de jornal, TV e rádio, principalmente as de concessão, que tem uma responsabilidade muito maior, que tem um CNPJ atrás, passível de todo o problema que aquilo pode envolver. Então, essa foi a eleição não só da mentira, mas que financiou aquelas plataformas que estão viabilizando a mentira. E a mentira é muito agradável. Se a gente não tiver uma preocupação com ela, a gente pode ter mais problemas ainda mais à frente. E você não acha que em determinados momentos o ministro Alexandre de Moraes é meio que ditador, não? Rapaz, é complicado, porque o STF, em princípio, eu sempre aprendi que o STF discutia questões constitucionais. Então, ele vai discutir a Constituição. Ministro não é polícia. Ministro não está à frente de um cargo executivo, né? E nem é legislador. Então, você tem os tribunais, você tem as instâncias do Poder Judiciário Estadual, depois o Superior Tribunal de Justiça, que seria a instância máxima na questão das ações, dos processos, e hoje o Superior Tribunal de Justiça ele é quase nada, porque ele é um órgão intermediário. Porque tudo que ele faz se desfaz no STF, que não teria essa obrigação, que não teria essa função de decidir o que o tribunal abaixo dele, que já seria o superior, já que ele deveria só discutir as questões constitucionais. Então você vê, e depois quando agregaram ao Supremo o Tribunal Superior Eleitoral, esse sim que tem poder de polícia, porque ele é a instância máxima das questões eleitorais, e ele tem um rito muito próprio, tudo dele é 24 horas, 12 horas, agora 2 horas, ou seja, é um rito já condenatório, né? A partir dali não tem mais a quem reclamar, acho que nem ao Papa dá para reclamar mais dessas coisas, né? Não tem mais jeito. Então vira um poder muito absoluto, mas esse é o modelo que os políticos criaram. Né? Então, a gente fica colocando culpa, o presidente vai permitir agora casamento de homem com homem, vai ser a favor ou contra o aborto. Isso é tudo conversa fiada, isso é tudo uma ignorância muito grande da sociedade, porque quem faz tudo acontecer são os deputados federais e os senadores, que são a Câmara, o Senado, e depois eles juntos decidindo pelo Congresso. Então, se você continuar elegendo idiota para ser deputado federal, idiota para ser senador, você quer o quê? Então, nós tivemos agora no Rio de Janeiro, interessante, olha, não precisa nem, vão citar nomes, mas olha quem foram os candidatos ao Senado no Rio de Janeiro na eleição passada. Nós tivemos bons candidatos. Aí, quem se elegeu? Pois é. Não foi o melhor. Pois é. Já não era o melhor para o Rio, né? E ele se elegeu com uma diferença muito grande de voto, né? Eu tenho aqui um exemplo, um desses exemplos que pode citar no Rio de Janeiro foi o Alessandro Molon, uma pessoa extremamente preparada. Eu já conheço ele, até da luta dele na questão do partido, do PSB, e aí ele vai lá, fica lá atrás, ele nem é cotado, entendeu? E se você olhar os senadores que foram eleitos no Brasil inteiro nessa eleição passada, piorou um pouquinho mais o Senado. E a Câmara, então, Federal, nem se fala. O que teve de gente? E tem um garoto lá de Minas, inconsequente, o tal campeão de votos lá, é uma piada o sujeito. O cara é um brincalhão, cara, é um cara que viveu de fake news, com a justiça toda hora tomando a senha do Facebook dele, proibindo ele de postar no Twitter, cortando, porque é um disseminador de mentiras na internet, e esse vai ser o cara mais votado para deputado federal. É o mais votado, né? É o mais votado do Brasil, né? Então, ou seja, esse é o tipo de coisa que o eleitor acaba elegendo para aquelas funções mais nobres da questão da discussão das leis, né? Nós que já tivemos, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, grandes nomes representando o Estado na Câmara Federal, temos agora uma representação bem inferior. E isso aí, em nível de Brasil inteiro, não é diferente. Então, não pensa que a gente vai ter mudança para melhor, não, porque essas mudanças não vêm do poder instituído, ela vem das câmaras que vão fazer as leis melhores ou não. Um deputado que foi eleito com uma maior votação da história, propagando fake news, ao ponto da justiça tirar a página dele do ar toda hora, esse cara vai fazer leis para acabar com a mentira na internet?
para acabar com a desinformação, para acabar com o golpe no celular, para acabar com a distribuição de cadastros do cidadão, que hoje você está, o seu celular agora, o cara já sabe toda a sua família, conhece toda a sua vida, porque o Estado não consegue proteger os seus dados, né? Então, todas essas leis necessárias para a gente melhorar a sociedade não vão vir, porque na hora de eleger a gente fica preocupado muito com a questão do governador e do presidente, mas para quem faz realmente, para quem faz o país acontecer, que são as câmaras, a gente elege idiotas. É verdade. Tem aqui alguns comentários, inclusive em cima do que você está falando, e o professor Leandro Coutinho, ele está sendo meio irônico aqui, mas ótimo, vamos lá. E quem vai dizer o que é mentira ou o que é verdade? Vai ser o imperador Alexandre? Mas isso vai acabar a partir de janeiro, quando o papai assumir, esse papai entre aspas. Ele vai, entre aspas, regular as redes sociais nos moldes de 1984 de George Orwell. E o importante é que o amor venceu. Ele foi irônico aqui, o professor Leandro. Bom, é o professor, né? Então nós temos que acatar o seu conhecimento. A ironia é válida, mas a gente não pode também interpretar ao pé da letra essa questão, porque nós estamos aí num momento onde as instituições estão pulando a cerca, né? Então, da mesma forma que o presidente pula do seu cercado, os tribunais também pulam, né? Então, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal cumprindo uma função que não é dele e fazendo papel discricionário mesmo, fazendo papel de executivo, fazendo papel de legislativo e usurpando até poderes de decisões que são de instâncias inferiores a ele, né? Porque ele é Supremo para discutir a questão constitucional em princípio e apaziguar essa questão, o que não está sendo feito. Mas é um momento que, você imagina, nesse país de excessos, onde os dois extremos estavam com toda a ânsia pelo poder, se você não tem um presidente do TSE com a coragem do enfrentamento, estou defendendo Alexandre de Moraes, não, mas até os excessos que ele cometeu, que leva até um judiciário de exceção, foram necessários, porque nós estamos discutindo nessa campanha o candidato achar que não podia a mentira ficar só 2 horas no ar, tinha que ficar 24 horas. É esse o Brasil que a gente está vivendo. Está vivendo um Brasil anormal. A insegurança, né? É muito grande. Então você precisa de ter realmente o excesso para que o ambiente para o excesso, né? Porque se as instituições estivessem funcionando direitinho como deveriam, nós estamos aí com o Senado sendo obedecido, com o Congresso cumprindo bem a sua função, mas não é o que está acontecendo. Quer dizer, foi necessário não é o que vai acontecer. O excesso do STF, do eleitoral. Do TSE, né? Do TSE. Porque nós vivemos um momento de exceção. Foi necessário o excesso para coibir o excesso. Porque nós vivemos um momento de exceção. No momento em que um pastor abre um culto numa igreja tradicional, chamando, desmerecendo, mas não vai dizer o que ele disse dos nordestinos, de quem é do Nordeste, pedindo separação do Brasil. Então, esse é um momento de exceção que o país vive, uma exceção da sociedade. Foi de uma idiotice enorme, né? Não, mas é uma idiotice coletiva. Muitos que não disseram, não soubemos que eles disseram, porque não foi gravado. Nesse caso, não só foi gravado, como ficou no site da igreja até a hora que viram que falaram besteira. Então, a gente aprende muito com os erros dos outros, porque nós somos uma sociedade corrompida, Hélio. Nós temos o mal muito guardado dentro da gente. E quando tem a oportunidade desse mal transparecer, quando ele é provocado, e isso foi provocado nesses últimos anos, seja a esquerda provocando uma necessidade de manifestação daquela coisa repreendida que a gente tem dentro da gente. Isso aí, e esse movimento agora, da direita, desses 4 anos que nós tivemos aí, está findando de direita mandando no país, nós tivemos esse excesso, ao ponto de um idiota se vestir de verde e amarelo, ir para frente de um tiro de guerra, pedir AI-5, pedir ditadura. Viva a ditadura para ver o que é bom. Ditadura. Perca um filho que foi para a rua, foi pego de gaiato na rua e morreu nos porões, né? O que essa gente fez nos anos de chumbo do Brasil, né? Principalmente no final dos anos 60, onde os excessos
mais inconcebíveis foram cometidos, não necessariamente por generais, por comandantes, mas pelos guardas de esquina, né? Pelo camarada se arvora do poder e sente extravasa todo o seu sarcasmo nas maldades que se fez nesse Brasil. O, Então, falar em AI-5 e falar em ditadura, isso não é coisa de gente normal. Isso não é coisa de gente que tem um mínimo de conhecimento. Isso é coisa de gente ignorante, mas é o momento desse extravasamento agora. Eu acredito que tudo passa muito rápido, não é só janeiro, não. Antes de janeiro, essa coisa já está acalmada. já não, já vai Né? acalmar. E vamos voltar ao normal. O Marcos Chabib, ele fica lá no Google, tudo que a gente fala aqui, ele vai lá no Google e pega, ele botou aqui. Pastor Batista Luiz Antônio Vieira, da Primeira Igreja Batista em Piabetá, Magé, foi candidato a deputado federal pelos Republicanos, partido do Edir Macedo. Foi o caso aí da igreja que falou sobre... É lamentável a fala dele, mas é lamentável não só a fala dele, mas é lamentável a gente saber que muitos líderes religiosos pensam igual a ele e falam igual a ele, falaram igual a ele para promover toda essa movimentação das igrejas em torno de uma candidatura. Coisa que a igreja sempre questionou, a igreja sempre foi contra essa participação, esse ativismo político, né? E a igreja também, ela sempre entendeu que o papel dela é a religião e não a política. Até tem os seus braços na política, mas não como aconteceu dessa vez. Como né? foi dessa Foi vez. demais. Ele continua comentando, o Nicolas se elegeu em Minas por causa da igreja evangélica, ele é da igreja Lagoinha de Belo Horizonte, Romário se elegeu nas asas do Bolsonaro, e ele bota aqui, Né? eu fiquei esperando o Bolsonaro acabar com a Globo, mas ele renovou o contrato semana passada, mandando um abraço e dizendo que está com saudade de você. Citação, né, cara? Alguém falar que vai acabar com o Globo, isso aí valia muito na época do Brizola, né? Ele tinha um motivo para isso, né? Era um jargão que ele usava, e aí o garotinho se apropriou disso também, e o Bolsonaro foi o terceiro a tentar fazer esse embate com a Globo. A Globo tem os seus defeitos, mas a Globo é uma instituição de jornalismo de padrão, né? De Sim. nível. Então não é um desses canaizinhos de televisão para falar bem ou mal de certa pessoa. Exerce o jornalismo de fato e tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social, inclusive, porque é uma empresa grande, não é uma coisa de fundo de quintal. Né? Então, se as pessoas entenderem melhor o que é o jornalismo e qual é a função da Rede Globo, né? E de outros canais também, existe, não é só a Globo que está fazendo jornalismo no Brasil, não. Tem muitas emissoras de TV que estão buscando fazer o caminho certo. E tem muitas que estão demonstrando como, de fato, se faz errado e sendo aplaudidas por isso. Olha só, eu vou rapidamente para o comercial, na volta eu venho perguntando, daqui a pouco a gente vai falar sobre pontos de mania. Eu venho perguntando ao Vanderlei como é que fica a política em Teresópolis a partir de agora, né? O governador foi reeleito, ainda tem mais 2 anos para o prefeito, mas já se fala em eleição para prefeitos e vereadores. No próximo sábado vai ter uma ação social ali no Meudon, no posto de saúde do Meudon e também na missão metodista Meudon, que fica em frente. Com apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, vai ser um negócio muito legal e a Sorridente vai estar lá também se fazendo presente nessa ação social que vai acontecer no Meudon. Sorridente, ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já.